Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal do Japinha no Japão. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2023, quarta-feira. Desde ontem está ventando forte na nossa região. A mínima de hoje foi de 1 grau negativo, e a máxima foi de 7 graus. A temperatura agora está com 6 graus, agora são 16 horas e 35 minutos. A alvorada de hoje foi às 6 horas e 28 minutos, e o crepúsculo será às 17 horas e 21 minutos. O dia durará 10 horas e 53 minutos. Sejam bem-vindos na rotina 387. Bem-vindos ao meu canal. Espero que você tenha uma estadia agradável. Eu sou o Japinha, moro no Japão há mais de 30 anos. Sou nascido aqui no Japão, mas morei no Brasil desde 1 ano até completar 33 anos. Me casei no Brasil, e acabei decidindo tentar a sorte aqui no Japão junto com a minha esposa, e 30 anos de batalha, tenho 2 filhos, e uma casa própria. Resolvi criar este canal direcionado a brasileiros, contando sobre a vida aqui no Japão, e curiosidades deste país, e comecei mostrando e falando da rotina, e um pouco sobre turismo. Atualmente falo sobre saúde, e traduzo artigos interessantes sobre tecnologia, saúde, cotidiano, algo interessante que acontece comigo, enfim. Assuntos de cultura geral, e tudo com imagens do caminho que eu faço até o meu trabalho. Estamos no meio de fevereiro, dia 15. E a contagem regressiva da nossa viagem está começando. Desta vez vamos eu e a senhora Japinha, e os nossos 2 filhos. Os meus filhos estão indo ao Brasil pela primeira vez. Eles possuem as 2 nacionalidades, a japonesa da minha parte, que sou japonês nascido no Japão. E a brasileira porque a senhora Japinha é brasileira pura. Mas para não complicar, eles vão para o Brasil como turista japonês, pois atualmente não há necessidade de tirar visto para entrar no Brasil. Como eu morei vizinho da capital, vou armar acampamento na cidade de São Paulo, e vou tentar mostrar um pouco desta cidade que eu amo para os meus filhos. Antes de mais nada, preciso levar eles para ver a minha mãe, seria a avó deles. Eles conhecem a minha mãe, pois ela nos visitou várias vezes no Japão. O meu pai, infelizmente é falecido, e ele nunca encontrou com os netos dele. Vamos tentar visitar o túmulo dele na minha cidade. Precisamos também visitar a família da senhora Japinha, e encontrar com as tias e o avô deles, o pai da senhora Japinha. Infelizmente a minha sogra é falecida. Os meus filhos vão ficar por 15 dias no Brasil, e nós vamos ficar um pouco mais, quase 34 dias. Vamos ter que aproveitar o máximo de tempo disponível para os meus filhos. As passagens estão pagos, e a viagem será no mês de agosto. E está a maior correria por aqui, apesar de parecer bem longe, o tempo passa bem rápido. Estou providenciando a reserva do estacionamento no aeroporto, e preciso ainda encontrar um local ideal para nos hospedarmos em São Paulo. Estou apenas esperando terminar o carnaval, para estabilizar os preços do aluguel. Eu tive no Brasil em 2019, e fazia 28 anos que não voltava. Fiquei todo perdido, e não consegui fazer nada. Desta vez vou tentar fazer planos, para poder aproveitar os 34 dias. Os meus filhos estão bem ansiosos pela viagem, é a primeira vez que vão sair do Japão, e para piorar, eles não falam nada de português. Tem muita gente que tem curiosidade sobre o fuso horário. O Japão, geograficamente falando, está exatamente do outro lado da Terra. Isto quer dizer que, quando for 12 horas aí no Brasil, o Japão será 0 hora do dia seguinte. O fuso horário do Brasil e do Japão é exatamente 12 horas de diferença. Então, quando o Brasil é de dia, aqui no Japão estaremos dormindo. As estações do ano também é o oposto. Quando o Brasil está no verão, o Japão estará no inverno. E quando for primavera, aqui será outono. E uma coisa que não tem nada a ver com a natureza, mas é o contrário, os carros. O volante fica no lado oposto, no lado direito. E a mão, como vocês podem ver no vídeo, é o oposto.
Acho que no Brasil vocês dizem que é mão inglesa. A maior dificuldade é conseguir acertar o fuso horário. Quando chega de dia no Brasil, ficamos morrendo de sono, e quando chega à noite não conseguimos dormir. Falando em sono, encontrei uma matéria que fala sobre hibernação de humanos. Os humanos também podem hibernar? A teoria da tecnologia de hibernação artificial, que talvez salve vidas no futuro. Em 2020, foi descoberto um circuito neural no cérebro, que induz ser humano à hibernação. No futuro, a possibilidade de realizar uma cápsula de hibernação artificial. Como na ficção científica. Em um futuro próximo, com base nessa descoberta, os serviços de emergência poderá salvar muitas vidas que hoje são perdidas. Hibernação não está totalmente desvendada. Entrar em uma cápsula de hibernação artificial. O ser humano poderá viajar pelo universo a dezenas de milhares de anos-luz de distância, e acordar revigorado sem envelhecer. Achei que fosse uma história de ficção científica, mas em 2020 foi descoberto um novo circuito neural no cérebro que induz um estado de hibernação. O grupo liderado pelo professor Takeshi Sakurai, da Universidade de Tsukuba, realizou essa pesquisa incrível. Quando você pensa em hibernação, o que imediatamente vem à cabeça é o estado em que os ursos e esquilos caem, para passarem o inverno. A Universidade de Tsukuba é aquele hospital que a senhora Japinha frequenta para tratar dos olhos. O hospital pertence à universidade. O fenômeno da hibernação não foi desvendado ainda. É apenas o estado em que o corpo fica inativo, não precisa comer, e a temperatura do corpo cai durante o inverno. Ainda não se sabe qual é o estado fisiológico do animal. Hibernação e suspensão têm o mesmo significado, que é dormir, mas qual é a diferença? Antes de tudo, a temperatura do corpo é diferente. Durante o sono, a temperatura do corpo é cerca de 1 grau mais baixa que durante o dia, mas durante a hibernação, a temperatura do corpo de um urso cai cerca de 30 graus, e alguns esquilos caem para quase zero. Além disso, a atividade cerebral também é diferente. Durante o sono, o cérebro está ativo para manutenção, e durante o sono REM, é mais ativo do que quando acordado. Na hibernação, por outro lado, a atividade do próprio cérebro é reduzida. O objetivo da hibernação não é manter o cérebro funcionando, mas economizar energia. Por esse motivo, é mais eficiente reduzir a quantidade de atividade cerebral. Descoberta dos nervos mudará o senso comum do atendimento de emergência hospitalar? O que é QIH semelhante à hibernação? Os mamíferos, animais de sangue quente, consomem enormes quantidades de energia para manter a temperatura corporal. No entanto, descobrimos que a estimulação do nervo que no hipotálamo reduziu o ponto de ajuste da temperatura corporal e o consumo de oxigênio, resultando em um modo metabólico ultra baixo. A pesquisa foram feitas com camundongos. Esses animais normalmente não hibernam, mas descobriu-se que, ao estimular um grupo especial de células nervosas chamadas nervos Q, no hipotálamo do cérebro, eles podem ser induzidos artificialmente a um estado de quase hibernação. Nesta pesquisa, eu estava procurando por novos neuropeptídeos, um tipo de neurotransmissor. Isolei um determinado neuropeptídeo, e descobri que os neurônios que o expressavam eram neurônios Q. E acabei descobrindo que ela é a chave para a hibernação. Quando o nervo Q, de camundongos, geneticamente modificados é estimulado com drogas, QIH ocorre após cerca de 30 minutos, e a temperatura do corpo cai, e fica imóvel por cerca de 2 dias. Depois disso, ele se recupera ao seu estado original, em cerca de 1 semana. Com estimulação usando luz, o estado de QIH continuará enquanto a estimulação continuar, e volta ao normal dentro de 1 hora. A hibernação parecia ser uma habilidade distinta, adquirida por uma espécie animal especial, mas não é o caso. Talvez todos os mamíferos possuem a habilidade de hibernar. E qual seria a utilidade?
Precisamos analisar os prós e contras sobre esta habilidade. Acredita-se que algumas espécies de humanos hibernaram durante o tempo do homem primitivo. Houve até caso em que um alpinista ficou perdido numa montanha. Foi resgatado e ele ficou sem comer ou beber por 3 semanas. Durante o tratamento no hospital, a temperatura corporal dele chegou a cerca de 22 graus, e depois disso, se recuperou normalmente. Só posso concluir que ele sobreviveu a isso, em um estado de baixo metabolismo como a hibernação. Então, em um futuro bem distante, haverá possibilidade de astronauta acordar em uma cápsula de hibernação em uma nave espacial como na ficção científica não é zero. Mas, num futuro bem próximo, o benefício do QIH será um aumento nas taxas de sobrevivência. Por exemplo, quando a função do coração se deteriora devido a um infarto do miocárdio, ou em um acidente de trânsito causa sangramento intenso. Nesse caso, se o oxigênio não puder ser fornecido ao todo o corpo, os tecidos que requerem muito oxigênio, como o cérebro, serão danificados, levando à morte. No entanto, no estado de QIH, a função cardíaca cai para cerca de 1/5 do normal no modo de hibernação. Portanto, a demanda de oxigênio também é baixa. Em princípio, pode salvar vidas. Poderíamos salvar muitas vidas com a hibernação. Comparação entre camundongos do grupo QIH e camundongos do grupo controle, nos quais os nervos, que foram excitados por uma combinação de modificação genética e técnicas de manipulação neural. Utilizando sal, que é solução salina normal, e CNO, uma droga que excita o nervo, que a temperatura corporal e o consumo de oxigênio foram claramente reduzidos no grupo QIH pela administração de drogas. Existem muitos fatores a serem superados para aplicá-lo aos seres humanos, mas se isso puder ser alcançado, o sistema de salvamento e primeiros socorros será drasticamente alterado. Além disso, após o QIH, os camundongos se torna bem enérgico. Isso pode apenas ser uma ilusão, mas algo bom pode estar acontecendo no corpo e no cérebro, como se fosse a reinicialização do computador. Comparação entre camundongos do grupo QIH e camundongos do grupo controle, nos quais os nervos, que foram excitados por uma combinação de modificação genética e técnicas de manipulação neural. Utilizando sal, que é solução salina normal, e CNO, uma droga que excita o nervo, que a temperatura corporal e o consumo de oxigênio foram claramente reduzidos no grupo QIH pela administração de drogas. Existem muitos fatores a serem superados para aplicá-lo aos seres humanos, mas se isso puder ser alcançado, o sistema de salvamento e primeiros socorros será drasticamente alterado. Além disso, após o QIH, os camundongos se torna bem enérgico. Isso pode apenas ser uma ilusão, mas algo bom pode estar acontecendo no corpo e no cérebro, como se fosse a reinicialização do computador.